pessoal, bom dia. Eu sou o Cláudio, professor do Grupo Ação. Hoje nós iremos falar sobre tipos de sujeito. Um conteúdo que às vezes parece ser fácil, mas se você não prestar atenção, você pode acabar errando uma questão importante na sua prova. Então hoje nós iremos trabalhar especificamente o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. E para começarmos, eu quero lembrá-los que o sujeito oculto ele é diferente do sujeito indeterminado, mas ambos possuem sujeito. Alguns alunos, alguns estudantes falam o seguinte: professor, na frase não tem sujeito, então ele é oculto ou indeterminado? Não, gente. O sujeito oculto e indeterminado, ele existe. Só que, porém, no caso do oculto, ele não aparece, e no caso do indeterminado, a gente não pode dizer com clareza quem é que está praticando a ação do verbo. Mas vamos lá. O sujeito oculto, ele pode ser identificado. Ele pode ser identificado como, professor Cláudio? Ele pode ser identificado pela desinência verbal, pela forma verbal dentro da frase, dentro da oração. Então nós temos aqui, estamos apreensivos. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que me assiste neste momento. Quem estamos? Quando você faz essa pergunta, quem estamos, você deve relacionar este verbo a um pronome do caso reto. Para você que não sabe o que é um pronome do caso reto, é só lembrar lá do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quem estamos? Nós estamos. Perceberam, galera? Nós estamos apreensivos. Então, eu consigo dizer com clareza quem é que está praticando a ação verbal. Nós. O sujeito está, então, oculto. Pela desinência verbal, conseguimos dizer quem é que pratica a ação do verbo. No segundo exemplo, nós temos aqui, escovei o cabelo do Max. Escovei. Vamos fazer o mesmo procedimento da primeira oração. Quem escovei? Foi eu? Tu, ele, nós, vós, eles. Eu escovei. Aparece o pronome pessoal do caso reto aqui, gente? Não aparece. Se ele não aparece, é porque o sujeito está o quê? Oculto. Perceberam que o sujeito oculto, ele não aparece, mas você consegue identificar pela desinência. Eu, nós. Isso é bem tranquilo, pessoal. Agora, vamos tentar entender agora o sujeito indeterminado. Ele tem duas situações para se manifestar, duas ocorrências. O sujeito indeterminado, ele aparece na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, mais o pronome ser, que neste caso vai desempenhar a função de índice de indeterminação do sujeito. Em outras aulas vocês verão que o pronome ser pode aparecer como um pronome oblíquo átono ou uma conjunção subordinativa condicional. Neste caso, será índice de indeterminação do sujeito. Então, quando temos aqui a seguinte oração, a seguinte sentença, fizeram alterações no documento. A mesma pergunta, gente, quem fizeram? Eu fizeram? Tu fizeram? Nós fizeram? Eles fizeram? Isso, pessoal, eles fizeram. Então, aqui eu tenho um pronome do caso reto, eles ou elas. Como eu não posso dizer com clareza quem é que pratica a ação desse verbo fizeram, ele é indeterminado. Eles ou elas. Eu não sei quem praticou a ação desse verbo. Então, o sujeito, neste exemplo, ele é indeterminado, pois o verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Ok? No segundo exemplo, nós temos aqui, investe-se pouco em educação. A segunda ocorrência do sujeito indeterminado diz que ele vai aparecer com o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. E aí, pessoal, nós temos aqui o verbo investe, que está na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Se você for colocar qualquer pronome aqui do caso reto, você vai perceber que o único pronome que se encaixa aqui com o verbo investe é o pronome ele. Ele investe.
investe-se pouco em educação. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Então, nós temos aí um sujeito indeterminado. Então, reforçando o sujeito oculto, você consegue identificá-lo pela desinência do verbo. Estamos, a princípio, nós estamos. Escovei, quem escovei? Eu escovei. O sujeito indeterminado, ele aparece na terceira pessoa do plural ou na terceira do singular, mais o pronome ser, ok? Agora, pessoal, cuidado. Muito cuidado, porque alguns exercícios, algumas bancas de concurso, elas criam uma situação para induzir você ao erro. Porque você aprendeu que o verbo na terceira pessoa do plural, ele será classificado como indeterminado, não é isso? Só que tem um detalhe. Se na sentença o verbo estiver na terceira pessoa do plural, só que o sujeito foi mencionado anteriormente, foi dito em uma outra oração, então o sujeito não será indeterminado, será oculto. Professor, não entendi. Vamos para um exemplo. Os amigos ganharam os ingressos e vão ao show. Pessoal, eu já destaquei aqui dois verbos. Quando vocês estiverem estudando tipos de sujeito, vocês têm que entender que a relação é entre um nome e um verbo, entre um nome e uma ação. Então, identificar o verbo é muito importante para esse processo. Então, eu identifiquei aqui o verbo ganharam. Quem é que ganharam dentro dessa oração? Os amigos. Então, os amigos está praticando a ação do verbo ganharam. Então, aqui eu tenho um sujeito nessa frase, os amigos. Só que na segunda oração, vão ao show, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. E você aprendeu comigo que o verbo na terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado. Só que preste atenção, o verbo está na terceira pessoa do plural. Mas quem é que vão? Os amigos. Perceberam que o sujeito amigos é o mesmo do verbo vão? Porém, como ele não está explícito na segunda oração, a segunda oração nós vamos dizer que o sujeito é oculto. Oculto porque ele não aparece. Nós sabemos quem é, os amigos, mas ele não aparece na segunda oração. Então, esse tipo de análise, ele só será eficaz se você fizer esse tipo de relação entre o nome e o verbo. Aí você conseguirá identificar quem é o sujeito. Verbo na terceira pessoa do plural, porém o sujeito foi dito antes. Sujeito neste caso, pessoal, o sujeito desse verbo, ele é oculto. Ok? O sujeito, ele é oculto, tá? Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Até a próxima aula e